Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. No nosso Juntos Cada Manhã de hoje, nós estaremos falando sobre o pecado. Nós terminamos uma série falando sobre salvação e agora nós queremos tratar sobre o pecado, porque quando nós falamos em salvação, a ideia é sermos salvos desta condição de pecadores, né? Então, meus queridos irmãos, o pecado, resumidamente, né? Nós podemos pensar o que é o pecado, né? Então, resumidamente, nós poderíamos dizer que é uma série de atitudes que revela os fracassos humanos. Uma série de atitudes. Por isso nós temos muitas palavras na língua hebraica e na língua grega que dão esta ideia desses fracassos e que depois na nossa língua sai traduzida muitas vezes por pecado. Então não importa se a pessoa está transgredindo um único mandamento, como mentir, por exemplo, né, que é uma coisa que as pessoas fazem normalmente, ou se está mergulhada na promiscuidade, no mundo do crime, no roubo e uma série de outras atitudes que são contra a palavra de Deus. Uma das palavras mais comum que nós encontramos na língua grega é hamartia. Hamartia dá a ideia do estado da alma, o estado da alma ou da mente, atitude pecaminosa. Então, esta palavra dá essa ideia. Mas nós temos também a palavra hebraica que é avon. Avon dá a ideia de ofensa contra Deus. Uma falta, transgressão, delito, crime, culpa, tudo contra Deus. Então, esta palavra é bastante encontrada também nas Sagradas Escrituras. Temos outra palavra que é ratá. Então, nós já pregamos muitas vezes sobre esse assunto, né? Ratá, que é errar o alvo. Deus estabelece um alvo para nós e nós não acertamos ali onde Deus estabeleceu. Da ideia de falhar, da ideia de tornar-se pecador. Então, na verdade, é um desvio do relacionamento com Deus. Quantas vezes nós nos sentimos em falta com Deus? Quantas vezes nós queremos nos relacionarmos com Deus, mas parece que alguma coisa está errada. Parece que o canal da comunicação está entupido. Parece que a nossa oração não sai do teto. Então, há uma quebra de relacionamento por causa de algum ato nosso. Então tem esta ideia, né? Nós podemos pensar uma série de coisas, né? Mas também nós temos outras palavras que dão a ideia de ir para o lado, da ideia de desviar-se e transgressão, né? Então esta palavra pode ser traduzida de qualquer uma destas formas, né? E por último, nós temos a palavra maal, que significa cometer deliberadamente. Cometer deliberadamente atos de infidelidade contra Deus. Ou seja, pecar conscientemente. Eu sei que Deus não aprova aquela minha atitude, mas eu insisto e cometo aquela falta contra Deus. Então tem esta ideia. E a Bíblia diz, né, que todos nós
somos pecadores, né? Lá em Romanos 3:23 vai dizer: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E aqui em Romanos 7, né, no verso 14, diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então, nós notamos em muitas cartas do apóstolo Paulo, por exemplo, né? Tiago também vai falar, Pedro, mas muitas cartas do apóstolo Paulo, ele falando sobre esta condição de pecador, sobre esta situação tão triste em que o homem se encontra diante de Deus. Então, meus amados irmãos, por esta razão, Jesus Cristo precisou vir ao mundo para desfazer o pecado, ou para pagar o pecado por nós lá na cruz do Calvário. Então, não se engane, a Bíblia diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós falaremos mais nesta situação de todos os homens um pouquinho mais à frente. Por hoje, nós queremos ficar nestas definições, não é? Ou nestas ideias sobre pecado, que às vezes a pessoa pensa assim: mas é um pecadinho. Não existe isso, né? Existe pecado. Então toda falta contra Deus é pecado. Então, meus queridos irmãos, às vezes contra o próximo, né? Porque a Bíblia também diz que eu não posso pecar contra o próximo. Então, é melhor nós prestarmos bem atenção no que temos feito, nas nossas atitudes, ou na nossa falta de atitude, porque tudo isso desagrada o nosso Deus e nos coloca numa situação difícil. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Aproveite este momento que estamos falando neste assunto, não é? Tira um tempo, somente você e Deus, e pede para Deus falar com você. Pede para Deus examinar você. Examina-me, ó Senhor, e vê se há algo que não te agrada em mim. E se você perceber que há algo que não está agradando o nosso Deus em você, então confesse os seus pecados e os abandone, né? Eu gosto muito de fazer isso. Quando eu percebo alguma coisa que não está bem, eu verifico o que é, confesso e procuro abandonar aquela minha falta. E uma forma de nós perseguirmos este objetivo é marcar a data. Nesta data eu verifiquei que estava acontecendo isso comigo, confessei, o Senhor me perdoou, então de agora em diante eu não vou mais cometer este pecado. Então você grava aquela data, porque isso te ajuda a lembrar que você está caminhando no rumo certo. Que Deus o abençoe, que a paz do Senhor seja com você, com toda a sua família, que a cada dia você possa sentir o grande amor de Deus sobre você, desfazendo toda a obra da maldade, então todos estes atos pecaminosos que tanto desagrada a Deus. Lembra, Deus te ama e Ele quer que você viva uma vida vitoriosa e não mergulhada nestes atos de injustiças que só nos trazem tristezas, que só traz peso para a nossa alma. Receba Jesus como Salvador, ou, se você já o fez, confesse os seus pecados e liberte-se deles, em o nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Até mais.